Fontana, aquela questão que você falou, no tempo, né? Será que se eu magnetizar 2 minutos ou 5 minutos vai fazer a diferença da intensidade? Você também cogitou isso, né? Sim, então, isso daí, se algum de vocês tiver a oportunidade de ler o livro, tem umas informações muito importantes ali. Por quê? Eu vou falar um pouquinho da pesquisa do Tsuyoshi. O Tsuyoshi é um médico japonês. Eles não usavam o conceito passe, né? Eles usavam o conceito de energia aqui, que no fundo é tudo a mesma coisa. Muda o nome para passe espírita, passe magnético, bênção, Prana, prana. O pessoal usa os termos que quiserem, mas no fundo é a mesma coisa. Esse médico, ele resolve pesquisar é, uma pesquisa de laboratório, vamos dizer assim, né? O que, que ele fez? Ele pegou um fígado, esse fígado tinha um tumor cancerígeno, e o que, que eles fizeram? Eles pegaram e botaram uma quantidade X de células no microscópio e viram que essa quantidade X de célula, a 24 horas, elas dobravam de tamanho, ou seja, o tumor dobrava de tamanho a cada 24 horas. Então, eles pegam uma amostra dessas células, que eles chamam de amostra controle, e deixam numa lamínula que vai se multiplicar o dobro em 24 horas. E pegaram a mesma quantidade de células, botaram numa outra lamínula de microscópio e colocaram para um manipulador de energia aqui, ou passista, ou o nome que vocês quiserem dar, fazer uma imposição de mãos. Bom, aí eles fizeram a imposição de mãos e no 24 horas depois eles compararam o que, que aconteceria de diferença entre as células do câncer que cresceram normal e as células do câncer que cresceram sob a imposição de mãos. O que, que aconteceu de fato? Que a célula que recebeu a imposição de mãos do câncer cresceu 40% vezes menos, 40%, desculpa, menos do que o normal. Né? Aí eu não me lembro agora de cabeça quanto tempo eles fizeram, se foi 3 minutos, 5 minutos, mas é o que, que o Tsuyoshi resolve fazer? Pô, vamos botar o dobro então, né? Porque se foi 40, daqui a pouco dá 80%, pena, né? né? Isso, então continuando ali naquela lógica da pesquisa do Tsuyoshi, o que, que ele descobriu? Que você dobrando o tempo, você não consegue o mesmo resultado de eficiência sobre as células, né, cancerígenas. Então, agora o que, que se descobriu através de vários estudos, eu abordo isso no livro. O tratamento contínuo, né, sei lá, 2 vezes por semana, ele sim, ele se mostra acumulativo, e isso é muito bom. E até hoje de tarde, até eu salientar um negócio para vocês que é muito importante isso. Estava conversando ali com o Wagner, já lancei alguns grupos, né, que nessa época da pandemia, o que, que aconteceu? Muitos centros espíritas fecharam simplesmente, né? Muitas pessoas pararam de tomar passe. E uma das grandes descobertas, eu acho que desse médico japonês, é de que o passe, em conjunto com o tratamento de quimioterapia ou tratamento tradicional, ele aumenta muito as chances da pessoa se curar. Por quê? Porque se as células cancerígenas demoraram mais para crescer no tumor, ele não conseguia, vamos lá, ele não conseguia estagnar, o tumor não diminuía de tamanho, só que ele não crescia na mesma proporção. Né? Claro que ele não fez tantos testes para ter tanta certeza de se uma terapia contínua iria gerar algum resultado positivo, maior até. Mas ele conclui que a terapia conjunta, né, do passe junto com a medicina tradicional, elevariam muito as chances de sobrevivência do paciente. Eu estava comentando com o Wagner, eu falei assim, olha um problema social que nós tivemos, né? A pandemia fez com que uma grande quantidade de cânceres que eram detectáveis ao longo do tempo, né, por mês, X por mês, devido à pandemia, as pessoas não estavam mais indo ao médico, não estavam mais descobrindo, né, tumores, e esses tumores não vão esperar, né, a pandemia passar para se desenvolver. E uma forma que poderia ajudar isso nem estava acontecendo, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem uma propensão, uma coisa assim, mas vai regularmente no centro espírita, ou toma passe, ou faz um reiki, né? E aquilo ali colaboraria para ela. Então, até a gente estava comentando assim, pô, seria interessante que quem é magnetizador, claro que não seja do grupo de risco, que não tenha problema de se expor, se souber que tem alguém doente, vai ajudar muito no tratamento dessa pessoa, né? E até uma coisa assim, eu comento ali com o Wagner, com
vocês mesmos. Esse livro, ele não se faz muito por opiniões minhas, né? São resultados de pesquisas, né? Então, quando é que a gente vê que esses dados do Dr. Tsuyoshi combinam com o tratamento do câncer? Quando o Ricardo Monesi, que é um biomédico aqui de São Paulo, ele faz umas pesquisas com os ratos, né? O que ele descobriu de diferença que tinha dos ratos que tomavam o passe com os ratos que não tomaram o passe, né? Na verdade, o Monesi não usou o passe espírita, ele usou o reiki como referência, mas como a gente falou, tudo a mesma coisa. Depois de sacrificar os ratos e fazer uma análise bioquímica do sangue deles, se detectou que os ratos que receberam a imposição de mãos, eles tinham um sistema imunológico elevado. Então, como a gente sabe que um sistema imunológico mais resistente, mais forte, ele vai impedir que células do corpo, né, doente acabem se proliferando, a pesquisa dele converge com a do Monesi, converge com a do Dr. Tsuyoshi. E aí, depois a gente pega as pesquisas da ELDA, também que fizeram com crianças em internação hospitalar, e fizeram um comparativo também com as crianças que receberam alta antes das outras, e não só bebês, né, mas mas já não em UTI neonatal, também o sistema imunológico estava melhor. Ou seja, as crianças que receberam imposição de mãos tinham um sistema imunológico melhor, por isso receberam alta antes. Então, os centros espíritas ou muita gente nesse isolamento social não conseguiu trabalhar essa linha de passe, né? E o quanto esse passe poderia estar ajudando pessoas, né? Então, eu não sei se vocês, porque eu não conheço todo mundo aqui, praticamente não conheço quase ninguém, se tem esse tipo de atuação, né, voluntária, ou o que for, é interessante que apliquem passe em pessoas doentes, desde, é óbvio, né, de que não sejam do grupo de risco para não ficar se expondo, às vezes indo na casa da pessoa, coisa assim, né? Mas se achar que é viável, porque essas evidências científicas, elas mostram que talvez isso faria diferença entre a vida e a morte. Por quê? Porque no momento que você consegue, através de uma imposição de mãos, reduzir o crescimento de um tumor, você está dando tempo para essa pessoa conseguir se curar através de um tratamento convencional, né? Isso é uma das coisas que é muito evidente assim na linha de pesquisa científica, ou seja, todas as pesquisas ligadas com a medicina mostraram efetivamente de que é um efeito muito benéfico, né, para as pessoas. Né? Então, e isso, quando eu digo, já estamos descartando o fator hipnótico, já estamos descartando o fator emocional, já estamos descartando o efeito placebo, que uma coisa é a pessoa às vezes está deprimida, eu chego lá, começo a conversar com ela, dou aquela animada, induzo, e a pessoa acaba tendo uma motivação, acaba querendo... Isso, claro que é positivo também, né? Que seria tipo uma terapia ocupacional, etc. Né? E a própria geração de pensamentos, né? Oração, por quê? Porque a minha mente está se comunicando com a mente dela, minha alma está se comunicando com a alma dela, e isso vai gerar um efeito inconsciente que vai resultar. Mas quando eu estou abordando isso, dessas pesquisas, especificamente do livro, não, a gente está falando da energia que sai das mãos e que demonstra realmente possuir alguma característica que eleva o sistema imunológico da pessoa e que já leva várias pessoas à cura. Né? E agora, como acontece, ainda não se tem explicação, mas ali a gente tem o broto de grandes pesquisas que podem ser feitas no futuro por médicos e... Bom, continua já existindo várias pesquisas, né? Então, nesse caminho aí, nesse campo, recomendo que quem puder ou precisar, não deixem de tomar passe, né? Isso vai ser bom, aquilo que a gente fala, né? Não tem contraindicação, né? Só que desde que tome os devidos cuidados aí na época dessa crise pandêmica, né? Inclusive, Fontana, hoje o SUS, né, tem as práticas integrativas, a imposição de mãos está lá. Então, Isso. Hoje é legal. E se a gente, por acaso, tiver alguma interferência assim, alguma bloqueio no hospital, a gente pode também usar o recurso da visita religiosa, que está na Constituição, né? A gente tem direito a fazer isso. Então, não tem Isso. desculpa, né? Na hora que a gente quer, a gente faz, né? Exato. Outro Acho que ponto, o Fontana, Nelson do quer teu perguntar aí trabalho também. é a questão Oi. com relação a pessoas com ansiedades e depressão,
que o reiki, que é a imposição de mãos, a mão parada, não mostrou um resultado tão legal, né? Tão positivo, como você colocou no livro, na página 58. E isso corrobora com o nosso trabalho com magnetismo, porque a gente trabalha, nesses casos de depressão e de ansiedade, com movimentação de mãos, que é os espaços dispersivos. Então, seria outra linha de pesquisa que a gente podia fazer no futuro próximo, né? Porque nesses casos de depressão e ansiedade, a gente movimenta a mão sim. E no reiki não movimenta a mão, né? Então, é um caso para a gente estudar, né? Como a gente já conversou sobre isso, né? O que daria para fazer nesse caso, sendo mais prático, né? Você que tem essa linha do magnetismo, né? Da linha de Mesmer, era interessante procurar esses pesquisadores, né? E tentar mudar a técnica. Por que eu digo isso? Porque se você acredita que com a mão dispersiva você vai gerar um efeito diferente, ela pode testar, porque ali é legal quando ele está no campo de pesquisa deles, eles estão testando efeito placebo. E é uma coisa que nós comentamos hoje, até os demais saber, o Wagner, a gente conversando sobre essas questões de pesquisa, né, metodologia, por exemplo, hoje em dia é hidroxicloroquina, ivermectina, funciona, não funciona? Então, assim, isso gera muitos erros, né? Porque, como eu falei, a ciência tem a dúvida, sempre. Ela nunca vai dizer assim, ó, isso é absolutamente certeza. Vai dizer, mas é uma coisa momentânea, né? Depois de vários experimentos, né? Mas essa questão de ser dispersivo ou não, o que acontece? O que os estudos mostraram? Que não faria diferença, né? Agora, o que precisa para hoje se mudar esse conceito? Precisa se fazer uma pesquisa nos mesmos moldes e se aplicar uma técnica diferente. Por exemplo, né, o reiki. Porque o que a ciência mostrou até agora, né? A ciência, quando eu digo, são essas pesquisas dentro de um método, que o movimento de mãos não fez diferença, né? Agora, se acredita que o movimento de mãos vai fazer diferença, teria que se testar especificamente o movimento de mãos e contemplar o efeito placebo. Por quê? Eu dei um exemplo para o Wagner hoje que a gente estava conversando, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vendo um negócio do médico, do médico do Rio Grande do Sul, e ele falou assim, olha, eu tenho uma receita aqui que eu uso dos meus pacientes, que eu tratei 300 pacientes de Covid, certo? Aí o que ele disse? Ele disse que nos 300 pacientes ele deu hidroxicloroquina com ivermectina e um anticoagulante. E ele falou assim, ó, dos 300 que eu dei, nenhum deles entrou num caso dos 15% lá que necessitava de algum tipo de internação. Aí, eu, conversando com o Wagner, eu falei, bom, o que esse médico conclui? Poxa, que a ivermectina e a hidroxicloroquina com anticoagulante funcionam, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque a amostra de 300 pacientes para o perfil do cenário atual é muito pouco, né? Por quê? Porque você precisava, tipo, sei lá, 100 mil pessoas serem testadas para dizer, né? Então, eu estava conversando com ele, por exemplo, eu peguei o Covid, certo? Eu tomei ivermectina e eu não tive nenhuma complicação. Um amigo meu que foi o que me passou não tomou e ele teve complicação. Aí eu falei assim, nossa, pô, mas então você tomou e o efeito foi positivo? Eu não sei. Por quê? Porque eu tive uma outra amiga minha que não tomou nada e teve o Covid e não teve nada. Então, vocês entenderam que é muito difícil você concluir a partir de pouca amostragem de dados, sem considerar um efeito placebo, sem considerar um percentual normal. Então, o que a gente sabe hoje em dia? Que, por exemplo, pegar o Covid, que é o que está em alta hoje na história, né? Que mais ou menos 85% da população contaminada não precisa de nenhum tipo de tratamento, ela se cura sozinha. 15% precisa de algum tipo de intervenção e 2% vem a óbito, né? Então, vamos supor que mais ou menos seria essa estatística. Eu não consigo hoje testar um passe, uma estratégia, né, uma técnica, né, de movimentação das mãos, sem que eu siga, né, um protocolo de pesquisa científica válido. Porque senão, o que eu vou ter tendência? Eu vou ter tendência, sim que funciona. Mas eu não sei se está funcionando, porque eu teria que fazer a mesma coisa falsa para alguém e para ver se o resultado não está dando mesmo.
Porque o que ocorreu ali, né, Wagner, naquelas pesquisas que deram, eu até falei que deu certo, porque alguns deu certo e outros não. Então, o que induziu? O pesquisador ficou na dúvida, para aí, mas será que a pessoa foi induzida? Né? Então, ele pareceu melhorar o nível de estresse, mas na realidade também melhorou do outro que recebeu um passe falso, ou seja, tinha um ator, né, fingindo estar dando passe, e a pessoa também melhorou do estresse. Então, para aí, mas será que ela melhorou do estresse porque ela recebeu um passe ou ela acreditou que estava melhorando porque estava sob uma imposição de mãos? Entenderam? Então, é difícil você fazer ou concluir sobre um resultado sem ter uma metodologia adequada, porque daí você está indo para o caminho errado, né? Você está pensando, isso aqui realmente funciona, né? Então, outra coisa que eu também já tinha conversado isso faz tempo com o Wagner, que era a questão da fé, por exemplo, né? A gente sabe que uma das coisas que está associado à cura ou à geração dessa bioenergia é a fé. Então, eu já tinha falado para o Wagner, não faz diferença se você movimentar ou não movimentar a mão. O que importa é que você acredite, porque vamos supor que eu sigo uma linha do passe espírita, tá? E aí eu tenho que acreditar no que André Luiz falou, que eu tenho que fazer um passe longitudinal, fazer a mão assim, 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 eu vou gerar o passe na pessoa. E aí vem um japonês e fala, não, vou te ensinar a técnica do Ki, e aí você vai só fazer com a ponta do dedo. E aí o que acontece? Putz, eu não acredito que com a ponta do dedo eu consiga. O que vai acontecer, pessoal? Não vai haver produção de energia. Porque eu preciso acreditar no que eu estou fazendo para poder dar o starter desse processo. Então, não faz diferença na prática científica se você usa a mão em movimento ou a mão parada. Você tem que acreditar que o método que você usa ele é eficaz. Então, vocês veem como é um dilema, né? Você precisa da fé, que está ligado à religião, para gerar um fator que seja realmente real. Então, se a pessoa não acreditar no que ela está fazendo, ela não vai gerar essa produção de energia. Ela primeiro tem que intencionar aquilo, né? Não sei se eu respondi ou confundi mais ainda. Não, tranquilo, Fontana. E isso eu observo às vezes nas pessoas quando a gente vai fazer, né, tratar alguém, e eu fico impressionado que a pessoa diz, mas já passou, né, já estou boa aqui. Eu disse, não, peraí, já, né? Eu praticamente não fiz quase nada, e a pessoa já disse que estava boa, eu fico também com o pé atrás, entendeu? Eu não vou levar em consideração aquela informação simplesmente. Agora, realmente precisamos fazer muita pesquisa, Fontana, para chegar num ponto assim aceitável, né? Já que o espiritismo é ciência, né? Outro ponto do teu livro que eu achei massa, Fontana, foi a questão da respiração, né? Então, o quanto é importante a respiração diafragmática, a técnica de respiração para a autocura e também para as pessoas que trabalham com energia, né, com os magnetizadores ou curandeiros, o que for. Né? Você também mostrou no teu livro, né, essa questão da respiração. Porque eles fizeram... O que eles fizeram? Quando eles detectaram alguém que realmente fazia algum tipo de fenômeno, né, com a imposição de mãos, o que os cientistas queriam saber? Nossa, como é que você consegue fazer isso? Então, cada um tinha suas técnicas, né? E o japonês, esse que conseguiu fazer o tratamento lá nas células cancerosas, né? Como é que ele conseguia produzir essa energia? Daí ele falou de uma técnica de respiração, ele usava isso. Ele falou que ele tinha, na época, no caso dele, clientes, né, que faziam meditação com ele, que conseguiam uma autocura, né? Só que você viu, a gente não sabe se era uma autocura ou se os caras fazendo a meditação com ele estava gerando algum tipo de cura também nas pessoas, Pois né? é. Por isso que eu falo, que não tem que quando você cai no âmbito mais informal, a gente às vezes é induzido a acreditar em algumas coisas, de repente a técnica dele ajudava ele a gerar mais energia, né? Ou as pessoas que tinham energia, e às vezes pessoas com contato com ele, mas isso aí é uma coisa também bem evidente, que as pessoas, né, a respiração, a técnica, isso aumenta a tua produção, né? Que isso foi uma outra coisa que a ciência detectou, que a energia, dessas pessoas que transmitem, ela consegue ser ampliada, através de meditação, através disso aí, de respiração. Então, uma pessoa que consegue transmitir energia, sei lá, vamos supor que ela produza
vez de ser 15 mil fotos, que é o normal, ela produza 100 mil fotos. Pô, ela consegue passar para 150 mil fotos. Ela aumenta muito essa energia, né? Então, isso já é uma coisa que também ficou bem demonstrado, de que se a gente pegar a literatura espírita, diz a mesma coisa, que a pessoa pode aumentar isso daí, entendeu? Através Bom, aí tem... É extensa essa parte da literatura. Eu só não sei o que o Nelson queria perguntar aí, que ele está com uma mão levantada ali, né? E dizer ao Sónia que ele perguntou um bocado, falamos em situação do reiki e barra magnetismo, porquê? Porque eu sou reikiano e magnetizador, tenho as duas ferramentas, e graças a Deus. Mas eu acredito que são duas terapias que realmente funcionem e que podem, do nada, o médico pode chegar assim, olha, você tinha um câncer e de repente nós fizemos novos exames e nós não conseguimos detectar nada. Não sei o que é que fez. É nesse ponto que eu acredito, eu profundamente, sinceramente acredito que pode acontecer, e por isso a minha intervenção, que era para sublinhar mais uma vez, eu concordo a nível das terapias e no que toca ao Reiki e ao magnetismo, concordo 100% com o Sandro quando fala nessa experiência e nesses estudos. E era só isso. Muito obrigado, e fica prometido comprar aqui em Portugal, comprar o livro. Até porque, Obrigado. né, Fontana, a pesquisa foi com o reiki, né, que você colocou lá no livro, né? Teve a pesquisa foi com o reiki, né? De camundongos e com idosos foi se utilizado a técnica do reiki, né? Até alguns podem perguntar assim, pô, mas o negócio, voltando à questão da água, né? Pô, mas só com o experimento da médium já teria descoberto, teria confirmado que a médium, que a água recebe essa energia e fica armazenada? Eu ia dizer que não. Ali no livro eu abordo para replicar um questionamento meio espírita com relação às máquinas de bioeletrografia. Vocês lembram aquela máquina de Killian que fotografava a aura e tal? O que a gente fez? Pô, vamos testar isso aí também, né? Então, como é que a gente fez para testar? Vamos pegar uma amostra controle de água, né, um tubo, e vamos usar uma água normal. Vamos botar a mesma água dentro de 5 tubos, né, de teste. E aí, o que eu fiz? Bom, eu peguei e botei uma água normal, normal, essa água ficou amostra controle, ela não ia passar por passe, não ia passar por nada, ela ia ser a nossa água de referência. Uma outra amostragem de água, eu botei sal dentro dela, né? A gente salinizou aquela água. Por quê? Porque essa água iria ter que brilhar mais na máquina de Killian. Uma vez que a máquina de Killian, o que ela faz? Ela gera uma alta tensão numa frequência específica, e que sugere que detecta esse nosso biocampo, né? Os gases que são emitidos através do nosso corpo, essa energia que sai do nosso corpo. Bom, então essa água a gente esperava que fosse iluminar mais, né? E aí depois o que a gente fez? Nós pegamos 3 outras amostras de água e eu levei para em centro espírita para tomar passe, né? Essas águas receberam um passe, né? E uma delas eu tentei fazer o seguinte, eu vou levar em 2 centros espíritas para testar o passe, vamos botar um duplo passe em cima disso, em centros espíritas diferentes, né? O que aconteceu? Aí, comparando, né, para evitar também um erro nosso como pesquisador, porque às vezes eu poderia estar sendo induzido a querer realmente ver que brilha mais, a gente pegou 3 juízes, né, independentes, e esses juízes iriam comparar aquela amostra controle, que era uma esfera, que recebeu a foto da máquina de Killian, com cada uma das outras, né? Então ele teria que responder um questionário, dizer se o brilho estava igual, se o brilho aumentou, se o brilho diminuiu. O que aconteceu? Praticamente todos eles, exceto um deles numa das amostras, né? Mas os outros 3 juízes praticamente os outros 2 foram unânimes em tudo, e aquele ali foi unânime em todos, menos numa observação de que o brilho sempre aumentou, né? Então, claro que ainda foi pouca a experiência, devia ter feito mais rodadas, né? É que daí a gente queria fazer com uma máquina de Killian eletrônica, porque essa ainda usava um negativo, né? Aquelas fotos antigas e tal, era muito trabalhoso de fazer essa pesquisa e mais cara, né? E demorada também. Mas o que a gente evidenciou ali? Bom, que realmente as informações convergem, o que a médium viu fazia sentido, ou seja, as águas que passaram pelo passe, né? Elas brilharam mais. O que realmente não fez efeito e sugere e vê que como converge lá com a pesquisa do Tsuyoshi.
A água que recebeu 2 passes, ela não brilhou mais, né? Ou seja, até o contrário, ela brilhou meio que igual uma segunda, e a primeira que foi levada para o passe foi a que mais brilhou e tomou um único passe, né? Então, vocês vejam que as informações de pesquisas, elas se são condizentes, elas têm que convergir entre si, elas têm que ser coerentes, porque se elas não tivessem coerentes, tem que se analisar todo o método e ver, bom, será que houve algum problema metodológico? Será que a gente fez tudo certinho? E ali o que a gente fez? A gente nem sabia desse negócio do Tsuyoshi. Depois que foi ver, não, pô, o Tsuyoshi já tinha visto, pô, eles botaram o dobro de tempo da imposição de mãos, esperando o dobro de reação positiva, né? Um acumulado. E não ocorre esse acumulado. Então, assim, a gente conseguiu concluir, né, que não só pelo uso da médium, mas pelo uso de um equipamento eletrônico, né, que essa água realmente mantém algum tipo de energia, né? Então, o que isso é interessante assim para quem pratica, né, o passe, etc. Que às vezes, mesmo vocês não tendo contato com a pessoa numa casa, mas é uma pessoa que tem câncer, pô, eu tenho idade, eu sou do grupo de risco, eu não posso ficar me expondo indo na casa da pessoa dar passe nela, mas eu posso sim dar o passe na água, né? E levar essa água, alguém levar essa água para a pessoa. Então, isso é uma evidência que a gente tem hoje, que ela é bem, eu digo assim, robusta, né? Para se pensar que pode estar gerando realmente um efeito positivo sobre as pessoas, né? Então, fica a minha recomendação para que quem puder, através do passe da água, né, magnetizada, fluidificada ou energizada, como se quiser falar, façam esse tipo de coisa, porque vai estar ajudando outras pessoas, com certeza. Bem lembrado, Fontana. E a água magnetizada é fato, né? Não é uma crendice. Você conseguiu mostrar os efeitos maravilhosos da água magnetizada, então a gente tem que utilizar mesmo a água fluidificada, como queira chamar. Porque é um recurso, uma ferramenta que a gente tem no centro espírita, já que a gente não está podendo ir, aqueles que podem ir, beleza, faz, mas aqueles que não podem ir, seria um excelente recurso, né? A água magnetizada, boa ideia. E você vê que a água magnetizada, ela é uma pesquisa lá de Rochas, né, cara? E ela se sustenta até hoje, ou seja, pô, então a gente tem mais de 100 anos de coisas que ele usava o que? Médiums na época para fazer isso, né? E hoje a gente conseguiu usar um equipamento eletrônico e usar um médium, ou seja, a gente refez Confirmar. mais ou menos o que ele fez e confirma que o que ele já tinha descoberto. Então, você vê, a gente usou métodos novos, usamos métodos matemáticos, usamos métodos estatísticos, né, usamos equipamento eletrônico e a gente conseguiu chegar ao mesmo resultado que ele, ou seja, pô, o cara há 100 anos estava certo. Exato. E Allan Muita gente... Kardec faz referência a isso no Livro dos Médiuns, né? Que ele cita justamente uma questão da magnetização da água, né? Ele fala no Livro dos Médiuns, eu queria ler o trecho corretamente, que ele diz assim, quem magnetiza a água é o magnetizador. É no Livro dos Médiuns, item 131. Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, e mais inexplicável até hoje, a das mudanças da propriedade da água, por obra da vontade. O espírito atuante é a do magnetizador, quase sempre, vale a pena salientar, né? Quase sempre assistido por outro espírito. Então aí, Fontana, bate com a tua pesquisa, quando alguém coloca a mãozinha lá, na hora da magnetização da água, e não somente deixar a água solta e pedir para os espíritos magnetizarem, né? Está inconforme. Então você vê que às vezes, né, esse é um dos dilemas da religião. Quando o espiritismo virou muito religião, ele se torna um problema, né? Porque ele sai daquela raiz de Kardec, né? E aonde a pesquisa, o fato, tudo vai... ali você vê, acho que Kardec ele foi muito claro, né? Do fator humano fazendo isso, assistido por espíritos, né? Talvez assistido por espíritos. Quase sempre. Quase sempre. Enquanto que às vezes o espiritismo ele foca muito no espírito. Ele joga tudo para o espírito. Você pode ver
Às vezes o cara vem lá, o médium escreve um livro, né? E às vezes o livro são absurdos, né? E aí o que ele faz? Não, mas foi o espírito que. Então tudo é para o espírito. É, E aí você vai chegar, pô, mas você é um médium de psicografia. Daí você vai tentar ver que tipo de psicografia que ele gera. Ele não consegue gerar nada de psicografia condizente. Por exemplo, o Green Chico demonstrava psicografias muito eficientes, né? isso. Os dados das pessoas convergiam, Aqui, ele psicografava em outro idioma. exato. Aí você pega um espírita, escreve um livro, joga tudo para os espíritos e diz, não, mas os espíritos disseram isso. Mas você não consegue saber se essa informação era válida ou não, porque tu não sabe nem se a informação era do médium, se fosse do espírito, se o médium não consegue fazer quase nada a nível de psicografia, como é que ele consegue transmitir o pensamento de um outro espírito, entendeu? E mesmo assim você teria que pegar, né, tipo aquele da metodologia que Kardec usava, se aquilo ali condizia com o que outros espíritos estavam dizendo a respeito Exato. daquilo, né? Exato. Então, quando você joga tudo para o mundo espiritual, é muito fácil, por isso que eu digo isso porque eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, né? Os materialistas, o prato cheio para eles. É quando o negócio falha, o espírita diz, não, mas é porque ele não merecia isso. Então, não deu para curar, não deu para fazer isso. Não, mas é porque ele não merecia. É o merecimento. Cara, quando você joga isso para um cético ou para um cientista, você joga do merecimento, o cara vai dizer, não, não tem nada a ver isso, né? Por exemplo, quer ver uma outra coisa que eu acho que é bem contraditório no meio do magnetismo, no meio espírita. O magnetismo eu não sei exatamente, mas no meio espírita, é que a pessoa que está recebendo o passe, ela tem que estar afinizada com quem está enviando. Poxa, os estudos todos que mostraram não mostra isso, né? Primeiro, foi feito nos ratos. Os ratos não têm sintonia nenhuma com nada. Os ratos estão lá tendo a vidinha deles dentro da caixa. E como é que deu um efeito positivo, né? Aí você pega as células lá do fígado com câncer. As células estão lá se multiplicando delas. Não teve afinidade, não houve a necessidade de afinidade. Agora você vê como aí que entra a parte que é um divisor de águas, assim. Quando é que a pessoa tem que ter afinidade? Quando ela está sendo hipnotizada, quando ela está sendo induzida, quando ela está indo para o efeito placebo. Aí ela precisa estar afinizada. Então, você pode ver quando se argumenta isso, às vezes as pessoas inconscientemente, não que elas façam isso, ninguém faz isso de propósito, vou... Não, porque às vezes a pessoa não tem um conhecimento científico e ela fala assim, a pessoa tem que estar em sintonia. Pô, agora você pensa, se eu estou com pressão alta, estou estressado pra caramba, daí eu vou lá no centro espírita, paro, sento, começo a rezar, começo a me concentrar, começo a pensar que vão ter espíritos aqui do meu lado, que vão estar me ajudando, que eu vou ficar melhor, que eu vou ficar calmo. O que vai acontecer? Eu vou relaxar, vou ficar calmo e não necessariamente eu estou recebendo... Pode ser que eu esteja recebendo uma energia? Pode ser, mas não necessariamente eu estou recebendo uma energia. Eu estou alterando o meu estado vibracional, meu estado de consciência, eu estou indo para o outro lado. Então, aí sim, eu estou melhorando porque eu estou numa outra sintonia. Mas agora vocês podem concordar comigo. Eu posso fazer isso dentro de uma igreja, eu posso fazer virado para Meca, né? Tanto que isso vai ocorrer uma melhoria para mim, eu posso estar num templo budista, ou seja, não vai fazer diferença o lugar. Essa sintonia, né? O que eu estou dizendo isso? Porque os estudos mostraram que para você receber um passe, você não precisa necessariamente estar sintonizado com a pessoa ali, você pode estar parado, estar de costas, enfim, né? O que sim mostrou, né? Você que leu ali, quando eles testaram coisas opacas, né? Elas tendem a bloquear essa energia. Então, quando se testou com um vidro opaco, ela não fluiu através de um vidro escuro, né? Não opaco, um vidro preto, né? Então, eu não sei se uma roupa clara faria diferença, mas a gente tem essa tradição dentro do espiritismo de que é melhor você estar com roupas brancas, né? Do que uma roupa preta. Então, pode ser que isso talvez faça uma influência assim, né? Teria que se pesquisar isso Só a para pesquisa, saber. Só uma pesquisa que iria te dizer com certeza, assim, realmente uma roupa escura, né?
mas você vê, é uma coisa que vem da tradição, né? E pode ser que faça um sentido, né? Ali na pesquisa do Dr. Tsuyoshi fez sentido, né? Que uma coisa transparente, ok, fluiu, né? E através do corpo humano fluiu, né? Também, né? Eu só queria dizer agora nesta parte da roupa, eu só queria dizer, posso, eu só, eu só queria dizer que na parte da roupa, no que toca ao Reiki, eu também acho que pronto, uma questão de opção, porque o mestre Mikao Usui, que foi o descodificador do Reiki, o kimono dele era tudo preto. E nós reikianos, a maior parte dos reikianos, é tudo em branco. E eu gosto de fazer branco porque simboliza a paz, simboliza a parte espiritual. E eu acho que isso que a nível de roupa, pronto, é apenas uma opção, não influencia em nada o tratamento. Obrigado. Sim, pode ser. Uhum. Uma pergunta. Boa noite, pessoal. Oi, Boa noite, boa André. noite, André. Boa noite. Como a gente está muito trabalhando a linha da abordagem do livro, e o livro tem um conceito de trazer a questão da análise, né, do fato, da aferição científica, nós temos essa personalidade também identificada no trabalho de Kardec. Ele se preocupava muito com o fato, é tanto que a Revista Espírita ela é o desdobramento do que está nas obras da codificação, detalhando fatos. Eu pergunto, dentro dessa linha de estudo que nós fazemos, nós não podemos deixar de agregar a questão da existência dos espíritos dentro da problemática dos problemas de saúde que se apresentam dos espíritos desencarnados. Eu estou falando, a linha da pergunta é essa. Porque nós identificamos que muitos dos problemas de saúde que são acometidos pelas pessoas que chegam em busca do tratamento do magnetismo tem a ver com a presença de uma entidade que está causando aquele desequilíbrio nela. Inclusive, chegando ao ponto de apresentar problemas físicos, né, de saúde física mesmo. Dentro do que você vem estudando e Fontana e pesquisando, existiu alguma abordagem que você identificou a interferência ou a presença de entidades que estão conectadas ao paciente, causando problemas de saúde física? Porque eu sei que as pesquisas de laboratório com ratos, isso aí não vai identificar, porque estão muito dentro da linha pragmática da ciência clássica, né? A fazer experimentos. Mas nós que estamos dentro do universo da pesquisa na casa espírita ou do fenômeno do tratamento magnético, admitindo a existência de espíritos no processo, né, de adoecimento das pessoas, você cruzou com alguma dessas linhas de pesquisa que não tenha sido colocado no livro inicialmente agora, né, nessa publicação, mas que possa haver lá na frente? Referindo à obsessão, André? Não, a questão física mesmo, de saúde física. Porque nem sempre sim, toda pessoa vai estar com a sensibilidade de dizer, não, fulano está assim porque tem um espírito perto dele. Não, ele está com a doença, ele não sabe, já foi no médico, não sabe identificar qual é a causa da origem, que os exames não apresentam, mas está lá a doença, entendeu? O indivíduo está com sintoma de doença. O André, assim, o que no livro eu não adentro nessa parte porque ele não foi um objeto de estudo, mas lá no final eu abordo uma parte assim, alguns preceitos, né, que eu fui constatando como se fossem, não digo leis, mas como se fossem preceitos condizentes, né? Então isso que você está falando faz muito sentido, né? Porque assim como essa energia, o que eu quero dizer assim, vamos supor, por que um médium geralmente se ferra mais do que uma outra pessoa nessa área, né? Porque como ele tem mais energia,
o teu inconsciente, vamos pensar o seguinte, o teu inconsciente, e quando eu digo inconsciente, ele pode ser a tua intervenção psíquica ou de um espírito, certo? Ela, com certeza, vai afetar, vai gerar alguma coisa no teu sistema. Então, se a gente pensar o seguinte, que no momento que você recebe essas energias boas, né? Ali até no final do livro eu entro para uma suposição, né, de uma das hipóteses que o passe ele serviria meio como se fosse uma vacina, ou seja, eu estou bem, estou te passando uma quantidade de informações a nível quântico, assim, né, a nível atômico, né, subatômico, né, porque a gente está falando de fótons, e essas informações a gente não sabe como o teu corpo recebe, mas são coisas boas. Se você entra numa depressão, se você tem, ou através de um espírito que esteja lá no teu inconsciente, atuando nisso, e você tenha muita energia, você vai dar um bloqueio nessa energia, né? Você vai gerar talvez uma doença física. E aí, por exemplo, a Vânia, que foi a que fez a pesquisa comigo com a bioeletrografia, ela já detectou várias vezes isso. Por quê? E olha que interessante, até eu dou uma passagem no livro, né, sobre um teste que eu estava fazendo com ela, que eu botei meu dedo indicador e falei assim, tá, então me diz aí o que você pode falar sobre mim. Então aí eu fiz o teste com ela com o dedo, e aí eu perguntei assim, o que você consegue ver através do meu dedo aí, né? Ela falou, eu consigo ver que você tem uma hérnia de disco na lombar. Eu falei, nossa, como é que você conseguiu ver que eu tenho uma hérnia de disco na lombar? Ela falou assim, porque é através do biocampo. Então, o que eu estava tentando explicar? Que quando uma pessoa está deprimida, né, por obsessão ou não, porque ela não vai descobrir qual é a causa, mas vai descobrir qual é o sintoma, essa depressão, ela faz uma quebra, né, nessa energização do corpo. Então, isso daí acaba gerando problemas de saúde. Então, se você perguntar assim, no livro eu não abordo isso porque não é a temática, né? Mas, para mim, pessoalmente falando, a opinião do que eu aprendi, do que eu vi, do que eu estudei, sim, né? Esse desequilíbrio psíquico seu, tanto se for depressivo ou de obsessão, vai gerar uma doença física e vai ser muito mais chances se você for o médium. Por quê? Porque como você vai ter muito mais energia, essa energia pode ser canalizada contra você mesmo, entendeu? Então, tentando responder, né, isso não é uma coisa científica, né, mas é uma opinião, eu acho que sim, mostrou muito evidente, né? E assim, se você pegar só os casos de depressão, pessoas que têm câncer, ou pessoas que têm, a pessoa que está depressiva com câncer, a chance delas se recuperar é muito menor, né? Então, isso já tem vários estudos aí na medicina, né, de que, então, assim, seriam estudos indiretos, né, que daria para concluir isso daí. Só que a depressão, a gente sabe que a depressão é um dos sintomas, né, da obsessão, né, obsessão espiritual, né, porque às vezes eu digo, eu acho que as pessoas sofrem muito mais de uma auto-obsessão, né, do que uma obsessão espiritual, né. Eu não sei, vou fazer um parênteses aqui, uma coisa interessante, eu não me lembro até se foi o De Rochas, acho que abordava isso, mas várias pesquisas abordavam isso, que se chama, agora me faltou o nome, mas daqui a pouco eu lembro, as formas pensamento. Não sei se vocês já ouviram falar de formas pensamento. Sim. A forma pensamento é a seguinte, vamos supor, eu sou uma pessoa depressiva, eu me auto-obsedio, certo? Eu sou meu próprio obsessor. Só que por uma crença espírita, eu começo a acreditar que tem um espírito que está aqui do meu lado. E eu começo a imaginar esse espírito aqui do meu lado. Essa minha imaginação, né, ela gera a existência de um ser que não existe, porque ele não tem inteligência, né? É um dos testes que você faz para saber se é uma forma de pensamento ou não, a existência ou não da inteligência independente naquele ser que está ali, né? Mas o que eu quero dizer? Por isso que muitos médiums se confundem. Um exemplo, eu vou lá, eu sou depressivo e eu imagino que tem um demônio aqui do meu lado, um ser preto, e ele me quebra. Então, no fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando jogar a culpa para um espírito, que a culpa é minha, a resolução tem que ser por mim,
E vem o médium vidente e olha, nossa, tem uma mancha preta do seu lado, nossa, é um ser horrível. Cara, esse ser horrível pode ser criado por mim mesmo. Então, quando é que você sabe que é uma obsessão espiritual ou não? É quando aquele ser horrível que está ali do teu lado, ele se manifesta e ele demonstra inteligência. Ao ser indagado, ele vai responder e as respostas dele são coerentes. Por quê? Eu digo, a maioria das pessoas se fazem a sua auto-obsessão. Então, aí acho que até um papel do magnetizador, que é legal nessa parte, até essa parte, eu digo até hipnótica positiva, né? É um exemplo, daí vamos supor que eu faço uma indução hipnótica na pessoa como um terapeuta. Eu chego lá, a gente senta, eu vou dizer, pô, André, senta aí. E aí eu sei que o André tem a crença dentro do espiritismo, então o que, que eu vou trabalhar com o André? Eu vou trabalhar nessa linha, vou dizer, André, vamos lá, vamos fazer uma reflexão, vamos te botar num estado mais alterado, e nós vamos ver esse ser e nós vamos começar a tirar esse ser de você. Cara, vai vir aqui outros espíritos, vão tirar esse ser está indo embora, está indo para o buraco, afundou. O que acontece? O André começa a tirar a imagem do ser, né, dessa forma pensamento que um médium vidente vê. Mas, na realidade, quem criou teria sido o próprio André, um exemplo, se fosse o causador do problema. E no momento que o André retira aquilo, você começa a partir para outra fase, tipo assim, não, vamos trabalhar agora a mente do André. Estou dizendo isso mais numa linha terapêutica, né? Mas o que isso tem a ver com energia? Bom, tem tudo, porque se você está no estado depressivo e você conseguir, através do passe, fazer com que a pessoa melhore nisso, ela automaticamente começa a equilibrar e anular esse outro lado, né? Como uma consequência. A causa está lá, é a questão energética, etc., né? Se essa for a causa, ela vai anular as outras por consequência. Se você perguntar aí, vai. O pessoal que trabalha com hipnose hoje, né, hipnólogos e tal, que trabalham com regressão de memória, muitos deles não levam em consideração. Eles simplesmente dizem o seguinte: ó, o que importa é que funciona. Se aquilo é verdade ou não, se é fantasia ou não, pouco interessa. O importante é que funciona, tem efeito. Então tem a ver com o que você está falando aí das formas de pensamentos, né? Sim, então, é porque assim, ó, vocês vejam uma coisa assim, a gente está falando do meio espírita, né, do meio que envolve a crença, mas a gente não tem certeza de tudo, né? Por quê? Porque isso aí, porque um hipnólogo que não acredita em nada, um materialista, ele consegue Isso, resolver isso. exato. Você pega um padre, Mas de ele repente, acredita que funciona, entendeu? totalmente anti-espírita e funciona, É, né? Mas assim, aí vem a questão da ciência, né? Se eu penso assim, cara, eu quero saber qual é a verdade, qual que é a verdade, né? Será que existe, não existe? Então, o que eu vi assim ao longo do tempo que demonstra, né? É que a forma pensamento, ela é muito ela existe, não há dúvida alguma disso, né? E nas obsessões, as obsessões são muito, eu acho que tem muito menos obsessão de fato do que se acredita ter, né? Porque é cultural espírita acreditar, né, que vai ter um espírito que vai vir e vai gerar um problema para mim. Alguém fez uma macumba para mim. É possível? Sim, é possível, né, cara? De nenhum momento descarta isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a pessoa, o problema está nela. E isso está ligado com a energia, né? Com o passe, com tudo isso. Por isso que muitos centros espíritas usam como uma prática usual você dá o passe, que você começa a resolver um monte de outros problemas, né? Ou seja, no momento que você começa a equalizar essa energia da pessoa, ela começa a entrar no equilíbrio, ela começa a suprimir uma série de deficiências que estavam ocorrendo em outros setores, né? Assim, até energético, né? o processo. Pesquisadores lá do passado, da metapsíquica, que não acreditavam na existência de espíritos, eles quiseram provar que, na realidade, as pessoas, os médiums faziam uma questão muito mais telepática, né? Como é que eles eram? Eles combinaram assim, ó, tipo, Wagner, nós dois, vamos imaginar aqui que existe a Joaquina. A Joaquina é uma mulher de cabelo assim, de cabelo tal, ela é magra, ela gosta de comer feijão com arroz. A gente cria um personagem, certo? A gente imagina esse personagem, a gente senta na mesa e conversa com a Joaquina. E aí a gente chama um dia um médium para vir na nossa casa, né, dito médium,
e a gente pergunta se ela conseguia ver algum espírito que estava lá. E ela disse, nossa, eu estou vendo aqui uma mulher assim, cabelo assim, é magra, né? Cara, a médium deu as características de um ser inventado, né? Então, então não é que eu esteja dizendo que todo obsessor ele é uma criação mental, mas eu estou dizendo que muitos dos obsessores são criação mental, né? Então, e essa criação mental favorecida pela própria a cultura espírita muito religiosa. Porque no momento que você detém um conhecimento de que, se eu ficar imaginando que existe um ser do meu lado que quer o meu mal, que quer a minha morte, que ele é assim, que é assado, esse ser começa a existir, né, no mundo espiritual, vamos dizer assim. Então é que médiums conseguem ver esse ser, e aí você vê que você está tentando, onde é que está a causa disso, né? Que aquele ser ali é um efeito, ele não tem inteligência. Se ele for indagado, se ele for conversar com aquilo, você vai ver que ele não tem inteligência. Então, onde é que surge aquele ser? Da criação da mente. Então, no momento que você entende isso, você como espírita, você diz assim, meu, isso aí não procede, né? Por quê? Porque, como eu falei, a obsessão, ela é característica por uma série de coisas, né? Depressão, sonhos, né? Que você acaba tendo de um certo tipo de sonhos. É uma série de características. E isso é muito pouco abordado no Espiritismo, né? Então, mas o ponto que eu queria chegar para... Porque isso até é um tema bem mais complexo, né? Dá para Mas fazer o outra ponto que eu live. queria chegar é o seguinte, que através de um bom equilíbrio energético, através de um bom equilíbrio energético, você começa a ajudar a suprir isso. Claro, se for um obsessor, eu já não sei o que iria acontecer, mas acho que até iria ajudar também. Mas numa auto-obsessão, o passe, ele tende a ser uma coisa boa, né? Porque ele vai tentar te manter nesse equilíbrio e suprir falhas que você tem, às vezes, por exemplo, de depressão, de coisa assim, que, digo, você é um exemplo, né? Um paciente e tal. Por isso que, às vezes, quando alguém vai fazer, né, o passe, a terapia, às vezes vai esse nosso feeling de ver se a pessoa tem um perfil mais... Por exemplo, uma pessoa que se impressiona muito. Cara, uma pessoa que se impressiona muito é aquela pessoa extremamente hipnotizável. Você vê que a pessoa está acreditando. Se você falar, ela vai naquela vibe lá. Então, quando você descobrir o caminho para resolver o problema dela, daí não interessa se era um obsessor, se era a cabeça dela, né? Desde que você resolva o problema dela e ela saia bem, beleza. Agora, claro, se você tiver um conceito assim, eu quero saber como funciona de verdade, como é, o que acontece, aí você vai ter que recorrer a outros métodos, né? Tentar entender esse lado do que é a forma pensamento. Na revista Ciência Espírita, a gente chegou a publicar, não me lembro qual das versões, até se vocês tiverem interesse, o site é revistacienciaespírita.com, né? As revistas são gratuitas lá, é só baixar. A gente tem alguns artigos lá sobre o que é a forma pensamento,